Quantas vezes você já disse: amanhã eu começo, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu estudo, amanhã eu faço exercício, amanhã eu começo aquele projeto. Amanhã, amanhã, amanhã. E esse amanhã nunca chegou. Durante muito tempo eu também era assim. Eu também pensava que precisava sentir vontade para começar a agir. Até que eu descobri que a vontade é uma péssima aliada. Se eu esperasse sentir vontade para fazer tudo aquilo que precisava ser feito, muitas das coisas que Deus colocou nas minhas mãos, até hoje eu não teria conseguido. E hoje eu quero compartilhar consigo algumas lições. Vou te contar uma coisa que pode mudar completamente a sua maneira de pensar sobre esperar sentir vontade para começar a agir. Eu própria, quando cheguei aqui na Bélgica, eu não tinha vontade de fazer muitas coisas, principalmente aprender a falar francês. Mas sabes por quê? Porque eu, quando vivia em Moçambique, eu era uma pessoa muito caseira. Eu passava a maior parte do meu tempo em casa. Então, a ideia de pensar que eu teria que sair de casa, ir à escola, falar com pessoas, aprender uma coisa nova, uma língua nova, isso já me deixava cansada só de imaginar. Mas eu me fiz uma pergunta a mim mesma. Como é que eu vou viver num país sem conhecer esse mesmo país? Não fazia sentido. Porque para mim, eu acho que a língua é uma das formas de demonstrar respeito a esse povo. É uma maneira de dizer sim, eu quero fazer parte dessa sociedade. Eu quero fazer parte desse lugar. Então eu comecei, mesmo sem vontade, fiz o curso de integração, aprendi francês, estudei a história da Bélgica, aprendi como funciona a sociedade, conheci pessoas e hoje, mesmo sabendo que ainda tenho muito que aprender, eu já me sinto parte daqui. Foi aí que eu percebi uma coisa: existem coisas que nós não queremos fazer, mas que precisamos fazer. E isso não aconteceu só com o francês, aconteceu também com este canal. Talvez vocês não saibam, talvez eu nunca tenha dito, mas o sonho de ter um canal do YouTube começou ainda em Moçambique. Mas sempre que eu queria começar, tinha uma voz que falava dentro de mim: e se as pessoas rirem de ti? E se ninguém assistir? E se falarem mal de mim? Então eu parava, eu deixava que essa voz me dominasse. Até que um dia eu percebi: você pode fazer coisas boas ou coisas ruins, as pessoas sempre vão falar de ti, mas as pessoas não podem viver os meus sonhos. Então eu decidi começar. Não porque eu tinha muita coragem, não porque eu estava cheia de vontade, mas porque eu não queria passar o resto dos meus dias a me perguntar: e se eu tivesse tentado e conseguido? E sabe o que eu descobri? A disciplina começa onde a motivação termina. Existem dias em que eu não quero gravar, existem dias em que eu não quero estudar, tem dias que eu só quero ficar dentro de casa. Mas eu já não espero sentir vontade, eu apenas começo. E sabe por quê? Porque não foi a motivação, foi a disciplina que começou a transformar a minha vida. Fique comigo, porque daqui a pouco eu vou te contar uma decisão que me fez parar de depender de motivação. Foi uma decisão muito simples, mas que mudou completamente a forma como eu vivo. Existe uma mentira que nós ouvimos desde pequenos. A mentira de que precisamos sentir vontade para começar a agir. Mas na prática a vida não funciona assim. Pense comigo, você acorda todos os dias se perguntando: ou será que eu estou com vontade de escovar os dentes? Não, você escova. Ou será que você se pergunta hoje: eu estou com vontade de trabalhar? Mas você vai. Ou talvez você pense: será que hoje estou com vontade de deixar os meus filhos na escola? Não, você pega os seus filhos e vai deixar na escola. Porque existem coisas que fazem parte da nossa responsabilidade. E a disciplina é exatamente isso. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade não aparece. Eu gosto de olhar muito para a história de Nelson Mandela. Ele ficou 27 anos preso. Você imagina isso? Você acha que durante esses 27 anos ele acordava todos os dias motivado? Claro que não. Houveram dias em que ele teve medo. Houveram dias em que ele sentiu muita tristeza. Houveram dias em que ele mesmo pensou que estava tudo perdido. Mas mesmo assim ele continuou. E foi essa consistência dele que ajudou a mudar a história do país dele. Isso me fez pensar que as maiores conquistas das nossas vidas não acontecem naqueles dias em que estamos muito motivados. Acontecem exatamente naqueles dias em que nós decidimos continuar, mesmo quando estávamos cansados,
mesmo quando ninguém estava nos vendo, mesmo naqueles dias em que a única pessoa que acredita em nós somos nós mesmos. Existe uma coisa que eu aprendi sobre nós: o nosso cérebro gosta muito de conforto. Então, todas as vezes que você decide começar uma coisa nova, estudar, abrir um negócio, gravar um vídeo, aprender uma nova língua, o seu cérebro percebe que aquilo vai exigir esforço de ti, vai exigir tempo, vai exigir energia. Então ele te convence a adiar. Você está muito cansado? Comece amanhã, comece daqui a 5 minutos, depois eu faço. Você já percebeu que essa voz aparece justamente quando você está para fazer algo importante? E se você escutar essa voz todos os dias, daqui a um ano a sua vida estará exatamente onde está. E foi aí que eu entendi uma coisa: a disciplina faz exatamente o contrário. Ela não pergunta se você está bem, ela não pergunta se você está com vontade, ela simplesmente te diz: agora levanta e faz. Talvez seja exatamente isso que as pessoas estejam precisando, não de mais motivação, mas de mais disciplina, porque disciplina é escolher hoje aquilo que vai beneficiar o seu futuro amanhã. Então, todas as vezes que você estiver prestes para desistir, se faça uma pergunta: como estará a minha vida daqui a 5 anos? E depois se faça outra: e como estará a minha vida se eu decidir começar hoje? Essas duas perguntas já mudaram muitas decisões na minha vida, porque eu descobri que você não cresce quando você faz aquilo que você gosta. Você cresce quando você faz exatamente aquilo que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Porque é justamente nesses dias que o seu caráter está sendo construído. Existe uma regra que mudou completamente a forma como eu começo a fazer as coisas. É uma regra muito simples que as pessoas nem acreditam que ela funciona. Ela funciona assim: você nunca pode dizer eu vou estudar durante 2 horas, ou eu vou trabalhar a tarde inteira, ou hoje eu termino aquele projeto que está parado há muito tempo. O nosso cérebro olha para isso e pensa: é muito esforço. E você desiste antes mesmo de começar. Em vez disso, diga para si mesmo: eu vou fazer isso durante 5 minutos. Coloque um cronômetro de 5 minutos, não mais nem menos. Mas existe uma condição: que durante esses 5 minutos você deve estar concentrado na tarefa que você escolheu fazer. Não abra redes sociais, não tenha a televisão ligada, não pensa numa outra coisa que não seja apenas o projeto que você está a fazer. E sabe o que acontece muitas vezes comigo quando faço isso? Quando passa os 5 minutos, o cronômetro toca, eu continuo a fazer aquilo que eu já tinha começado. Porque eu já estou muito concentrada naquilo que para mim é mais fácil continuar do que parar naquele momento. Se você decidir parar depois dos 5 minutos, tudo bem, não faz mal. Porque o mais difícil você já começou. E com o tempo, esses 5 minutos se transformam em 20, depois se transformam em 1 hora. E vai chegar um tempo que você já nem vai precisar de cronômetro, porque o seu cérebro vai estar condicionado que aquilo faz parte da sua rotina. Disciplina, ela não nasce grande, ela nasce pequena. Ela cresce um dia de cada vez, um desafio de cada vez, uma decisão de cada vez. Então hoje eu quero te fazer um desafio. Pegue naquele projeto que você está adiando há muito tempo. Durante 5 minutos se concentre nele. Não mais nem menos, apenas 5 minutos. Depois volte nos comentários e me conte como é que está sendo. Agora me prometa uma coisa: que você não vai sair desse vídeo sem você escolher aquela tarefa que você vai fazer durante 5 minutos. Pode parecer pouco, mas muitas vezes a nossa vida muda por causa daqueles 5 minutos que nós tivemos de coragem. Existe uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que está em Josué. Moisés havia morrido. Josué tinha uma missão muito gigantesca: conduzir aquele povo até a terra que Deus havia prometido. E sabe o que Deus disse para Josué? Ele disse apenas: seja forte e corajoso, porque teu Deus está contigo por onde queres que andares. Repara uma coisa: Deus não disse: Josué, espere sentir vontade. Deus não disse: quando você estiver motivado, pode começar. Deus apenas disse: seja forte, seja corajoso. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar caminhando mesmo quando existe medo.
E talvez seja exatamente isso que Deus queira que alguém que está assistindo esse vídeo ouça. Você não precisa esperar o dia perfeito. Você não precisa esperar a motivação aparecer. Você apenas precisa dar o primeiro passo. Tenha coragem de começar aquele projeto. Tenha coragem de estudar. Tenha coragem de cuidar da saúde. Tenha coragem de pedir perdão. Tenha coragem de mudar o rumo da sua vida. Porque enquanto você continuar a esperar o dia perfeito, a sua vida continuará exatamente no mesmo lugar. Mas no dia que você decidir levantar, mesmo sem vontade, Deus vai estar a caminhar consigo, um dia de cada vez. Hoje, continuo aprendendo. Ainda existem dias em que eu estou cansada, não quero fazer nada. Ainda existem dias em que eu quero adiar. Mas eu descobri uma coisa. A vida que eu quero construir depende muito mais das minhas decisões do que dos meus sentimentos. Porque os sentimentos mudam, a motivação vai e volta, mas a disciplina permanece. Talvez seja essa mensagem que Deus quer que você ouça hoje. Comece, dê o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro. Um passo de cada vez. Porque um dia você vai olhar para trás e agradecer por não ter desistido de si mesmo. Agradecer por ter começado naquele dia em que ninguém acreditava. Naquele dia que nem você mesmo acreditava, mas decidiu continuar. Talvez o segredo seja esse. Não querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas continuar caminhando. Agora eu quero ouvir você. Se esse vídeo falou seu coração, escreva apenas uma frase. Eu vou começar hoje. Não escreva para me agradar. Escreva como compromisso consigo mesmo. Eu leio todos os comentários e vou ficar feliz de estar acompanhando a sua evolução. E se você gosta de conversas sinceras sobre disciplina, mentalidade, fé, família e crescimento pessoal, se inscreve no canal. Todas as semanas teremos uma nova conversa. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.